Olá, o Sala de Convidados e Entrevista está começando. O assunto do programa de hoje é a relação ética em pesquisas na área das ciências humanas e sociais. Eu recebo Débora Diniz, professora da UNB, Universidade de Brasília. Oi, Débora. Olá. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Débora, como é que você avalia a área das ciências humanas e sociais dentro da Resolução 196? Olha, talvez seja o maior desafio que o sistema CEP-CONEP hoje enfrenta no Brasil. Há uma presunção pela resolução de que todas as áreas do conhecimento que façam pesquisas com seres humanos, não importa se entrevista, se teste de medicamentos, se análise de arquivos, matérias de jornal, uma vez que fale de pessoas, esses projetos tenham que ser revisados por comitês. Mas por que nós temos um desafio no que eu digo que é essa presunção, e é uma falsa presunção? Primeiro porque todo o modelo de avaliação ética, de revisão ética no Brasil, ele não foi pensado para as particularidades das ciências humanas. Ele foi essencialmente pensado sobre pesquisas de risco envolvendo questões do campo biomédico, em que nosso principal exemplo seria um teste de medicamento. Ou seja, ao pensar esse tipo de pesquisa e transpor esse modelo de risco, de dano, de interesses de capital, de indústria farmacêutica, vamos transpor para alguém que faça uma pesquisa sobre coletar mitos, coletar músicas, entrevistar representações sobre sexualidade. Nós estamos colocando este campo numa camisa de força. Então, hoje nós temos uma imensa discussão no Brasil sobre a adequação desse sistema, as regras que foram colocadas para um vasto campo que não participou de toda a elaboração do sistema. Agora, dentro dos CEPs existem representações das áreas de ciências humanas e sociais, não é? Assim diz a resolução de que os CEPs eles têm que ter composição multidisciplinar, paridade e diversidade de gênero. No entanto, isso está na norma. E eu acredito que efetivamente esteja em grande parte dos comitês do país. No entanto, a pergunta que importa ser feita é sobre qual é a composição de experiência metodológica e o olhar que esses participantes têm sobre a pesquisa em ciências humanas e sociais. Não basta ter, por exemplo, um cientista social que trabalhe eminentemente com saúde. Se todos os projetos vão ser revisados, eu preciso de um antropólogo, um sociólogo, um assistente social, um historiador que não necessariamente trabalhe com questões relacionadas à saúde. Aí sim nós iríamos implodir o olhar desse sistema, entender a diversidade de métodos. Que geralmente são sempre ligados à área da saúde. Até mesmo porque esse é um trabalho voluntário no país. Então, quem são? E veja, nós não temos um marco legal para a resolução. O que nós temos é uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, cuja principal força para levar os pesquisadores a submeterem seus projetos ao comitê é não apenas uma convicção pessoal de que ética importa para fazer ciência, mas também um ciclo que se fecha com a publicação científica. Hoje, os principais periódicos no Brasil, eles exigem a submissão daquele projeto, do protocolo de pesquisa a um comitê. Mas isso ainda não é regra para periódicos exclusivos das ciências humanas. Isso é muito mais comum nas áreas biomédicas. Então, quanto mais próximo o pesquisador estiver desta área, maior o seu engajamento com esse sistema. Quanto mais distante, isso não lhe diz respeito. Então, você acha que assim, os pesquisadores nessa área, eles encontram dificuldade, uma dificuldade maior em aprovar projetos de pesquisa dentro dos CEPs? Eu não tenho dúvida que os pesquisadores em ciências humanas e sociais têm imensa dificuldade com esses comitês. E ao contrário do que os meus colegas que trabalham em comitês dizem, não é porque nós não sabemos fazer pesquisa, é porque esse sistema não sabe dialogar com o que nós definimos como pesquisa acadêmica. A tal ponto eu vinha coletando histórias, eu vinha ouvindo narrativas dos meus colegas sobre dificuldades entraves, a tal ponto que eles abandonavam seus projetos de pesquisa, que nós resolvemos na Universidade de Brasília instituir o primeiro comitê especializado em pesquisa humana e social no país. Então, um teste de medicamento, por exemplo, ao chegar no nosso comitê, nós recomendamos ao pesquisador que vá para os outros comitês da universidade. Nós apenas aceitamos pesquisas que se definam com metodologias sociais e humanas. Você pode me perguntar, mas por que isso? Porque nós tentamos assumir um papel de reflexão. Acreditamos na resolução, acreditamos que ética é importante, acreditamos que um comitê de 10, 11 pessoas pensa melhor que o pesquisador sozinho, mas que nós temos que adequar este modelo à realidade da pesquisa social. Nós não podemos botar na mesma camisa de força. Você pode dar exemplos sobre projetos de pesquisas nessa área? Vou dar um exemplo concreto a você. Eu tinha várias colegas durante
a minha pesquisa na pós-graduação, que iam estudar representações sociais sobre mulheres que experimentavam infertilidade, ou seja, mulheres que não podiam ter filhos. Elas queriam entrevistar. Como você se sente? Qual foi o impacto do diagnóstico? Só que, pela luz da resolução, pesquisou infertilidade, é tema que tem que ir à CONEP. Só que a ideia de pesquisa em fertilidade era testes de medicamentos, indução ovariana, riscos à mulher, novos procedimentos ainda experimentais. Isso tomava dessa pesquisadora em um tempo de doutorado de 4 anos, algumas vezes 1 ano. Ela dizia, eu não vou começar a trabalhar com matérias de jornal. Por outro lado. Porque o sistema ele não foi pensado para se pensar as particularidades de temas que tocam em questões que têm imenso risco na pesquisa biomédica e que podem ter outras ordens de risco aqui, talvez como intimidade, confidencialidade, sigilo. E isso é o que nós pensamos, mas não é o mesmo modelo. Claro. Agora, a revisão da Resolução 96 está acontecendo aí, né? De que forma vocês estão agindo para tentar mudar isso que acontece? Qual a proposta de vocês? Eu vou te dar 2 respostas à sua pergunta sobre qual é a participação das comunidades de ciências humanas e sociais na reforma, na revisão da resolução. Do ponto de vista do Comitê da Universidade de Brasília, nós montamos uma planilha com uma dezena de sugestões e encaminhamos diretamente à CONEP para discussão. Mas você tem uma série de associações profissionais, Associação Brasileira de Antropólogos, de Psicólogos, que têm diferentes posicionamentos institucionais. Algumas dessas organizações, elas sustentam a tese de que os seus afiliados não devam submeter projetos a esse sistema, porque elas não reconhecem a legitimidade, não importa com qual revisão, porque ele é um modelo assentado em uma lógica específica de se fazer pesquisa. A minha posição é um tanto quanto, talvez mais conservadora nesse movimento de crítica. Eu acredito que nós conquistamos uma cultura de revisão ética muito importante no país, da qual a revisão ética é importante e, na minha experiência como pesquisadora, sempre engrandeceu os meus projetos. No entanto, há um dispositivo que talvez seja o mais problemático e que, se ele não for estruturalmente revisado na resolução, nós vamos manter um espaço de tensão. É a ideia de que o termo de consentimento livre e esclarecido tenha que ser firmado antes e por escrito. Nós temos uma série de pesquisas, e eu te dou outro exemplo. Conduzi uma pesquisa nacional sobre mulheres que realizaram aborto. O aborto é crime, é ilegal e as mulheres podem ser presas. Eu não posso pedir a ela um TSLE escrito. Eu não posso ter dela um registro de uma confissão de um crime. Nós fizemos TSLE oral e jamais coletamos nenhum dado que permitisse a identificação dela. À luz estrita da resolução, nós não poderíamos ter feito isso. TSLE é escrito, é isso que está dito lá. Então, esse é um dos exemplos de mudanças, de manter um espírito de proteção ética aos participantes, mas de reconhecer as particularidades de cada tema. E qual a sua expectativa? Você acha que essas mudanças vão acontecer? Olha, a minha expectativa é que nós temos 2 grandes caminhos. Ou a criação de uma resolução específica para ciências humanas e sociais, que é uma tendência muito forte, a pensar as suas particularidades com outro documento, ou permitir o que se chamaria algumas flexibilizações, apesar de eu não gostar desse conceito, porque não é flexibilizar, é reconhecer as particularidades dos campos. Então, eu diria que nós temos essas 2 grandes tendências, mas nós não podemos esquecer uma forte resistência de rejeição a esse modelo. Tá certo, Débora. A gente vai fazer um breve intervalo agora. Não sai daí, o Sala de Convidados volta daqui a pouco. O Sala de Convidados e Entrevista está de volta e quem está aqui comigo no estúdio é a Débora Diniz, professora da Universidade de Brasília, a UNB. Nós estamos conversando sobre a relação ética em pesquisas na área das ciências humanas e sociais. Débora, pode-se dizer que as pesquisas nessa área elas são mais complexas do que na área biomédica, por envolver o psicológico? Na verdade, nós somos muito diversos nesse bloco inteiro que nós estamos chamando de ciências humanas e sociais. A diversidade é... Nós vamos ter desde pesquisas em psicologia comportamental, experimental, até pesquisas etnográficas com populações indígenas, com quilombolas, pesquisas historiográficas. Então, nós somos diversos. Talvez o adjetivo da complexidade seja um olhar do que tradicionalmente se definiu o que era ciência. Ciência era o experimento, era a reprodução, era teste de hipóteses. Na verdade, o que os pesquisadores em ciências humanas e sociais dizem, vamos com calma, que o que nós produzimos também é conhecimento. Não estamos brigando por esse mesmo título de cientistas,
mas o que nós fazemos é também um conhecimento válido, confiável e que tem o seu impacto social. Até no saber popular, né, ciência é aquela coisa do laboratório, né, do médico. Mas esse imaginário do saber popular, ele está por trás da primeira inspiração da resolução. Claro. E eu não entenderia isso como uma falha, era um momento da história. Isso era meados dos anos 90. E aonde de fato está a pesquisa de risco, com maior risco de exploração, de opressão, de morte, de dano, morbidade, é na pesquisa biomédica. Eu não estou sendo ingênua de dizer que não há risco nas pesquisas sociais, mas não há como comparar e colocar na mesma balança. Claro. Na verdade, são questões éticas diferentes. Quais os riscos você pode denominar para a gente? Diria que talvez o mais importante estão relacionados a questões como privacidade, como estigma, como confidencialidade, ou seja, ser apresentado como alguém. Muitas vezes nós estudamos, trabalhamos com temas que envolvem questões relacionadas a uma rejeição social. Vou te dar um outro exemplo. Um dos temas de minha pesquisa nesse momento é sobre populações que vivem em manicômios judiciários. São indivíduos que cometeram crime e que estão em sofrimento mental. Uma série de questões éticas envolvidas na aproximação com essa população, desde cuidados com confidencialidade, com sigilo, privacidade, o uso da imagem. Mas isso não quer dizer que as pesquisas não possam ser feitas. Mas as noções de risco envolvidas são outras. E é uma população vulnerável, né? Uma população vulnerável. Mas o próprio conceito de vulnerabilidade, ele é muito diferente quando, a depender de que tipo de pesquisa é realizada. Ela não é um rótulo que serve. Mulheres são vulneráveis. Depende de qual é o estudo que está sendo testado. Mulheres ricas ou pobres em um teste de medicamento são igualmente vulneráveis. Mas você concorda que esse tipo de população mais facilmente pode sofrer um abuso num projeto de pesquisa? Sim, mas veja, eu não diria que a nossa motivação para a revisão ética é sempre pressupor que os cientistas são abusadores. Os cientistas são, e essa é a regra do funcionamento da ciência, por isso a regra que tanto acreditamos na ciência, são pessoas engajadas em um compromisso de respeitar a ética, respeitar os seus melhores interesses e direitos dos participantes e promover o conhecimento. Mas há riscos daqueles que fogem a esse modelo. Porque a história, né, a gente... Mas é sempre uma história de exceção, senão nós não teríamos o funcionamento da ciência. Eu, particularmente, não funciono por nenhuma retórica do medo no campo da ética em pesquisa. Os cientistas são seres que, até segundo sinal, eles merecem o meu apoio para pensar junto com eles qual é a melhor forma de fazer pesquisa. Agora, sim, há populações que são estruturalmente vulnerabilizadas, oprimidas e precarizadas. Esses indivíduos estão em restrição de liberdade, o nosso exemplo sobre indivíduos em sofrimento mental, vivendo em instituições que são de controle, como os manicômios judiciários. Eles estão com restrição de direitos, restrições de necessidades básicas da vida, estão em sofrimento mental, eu não tenho dúvida. Mas o que eu queria só atentar é que uma pesquisa de teste de medicamento com essa população impõe muito maiores riscos do que uma pesquisa sobre... Até porque tem essa relação com o mercado, né? Que talvez não exista na área humanas e sociais. Né? Esse é um dado importantíssimo. Grande parte dos pesquisadores em ciências humanas e sociais, eles são indivíduos solitários, com financiamento do CNPq de R$10.000, em que estão com seu caderninho de notas e estão sozinhos no campo. Um teste de medicamento tem a grande ação da indústria farmacêutica por trás, que muitas vezes não age com transparência. Eu não estou aqui fazendo uma banalização do capitalismo e do mal, claro, mas são forças diferentes regendo o que nós chamamos a ética dos cientistas. É completamente diferente. Completamente. Fala um pouquinho de população indígena, né? Porque assim, no Brasil a gente tem uma diversidade imensa de etnias, né? Fica mais complicado também de trabalhar. Como é que é trabalhar com essa população, intervir numa cultura, né, tão peculiar, né? Na verdade, do ponto de vista da ética em pesquisa, nós temos inúmeras camadas de negociação para o início de uma pesquisa com comunidades e populações indígenas. No campo das ciências humanas e sociais, esse tipo de pesquisa hoje virou um pesadelo para os antropólogos, porque não só há uma série de normas e dispositivos fora do sistema CEP-CONEP, do qual eles têm que cumprir para entrada em uma área indígena, como hoje populações indígenas são consideradas vulneráveis e, portanto, imediatamente a CONEP. Não importa para se fazer uma etnografia sobre genealogia familiar, como se definem parentescos, ou para se coletar sangues de uma população que seja homogeneamente, do ponto de vista genético. É onde está, talvez, um dos corações pulsantes de resistência dos antropólogos a esse modelo de revisão ética em populações indígenas. E agora com essa questão também tão em voga do infanticídio, né?
Como é que é trabalhar? Vocês atuam nessa área também? Veja, a questão do infanticídio indígena, ele é apenas eu diria, um paradigma para nós falarmos de uma questão que é fundamental à pesquisa antropológica, que é essa ideia do relativismo e da diferença cultural. Na verdade, ela entrou na pauta nacional, muito mais por um movimento religioso do que um movimento de debate acadêmico, e que está como a questão ética envolvendo pesquisas com populações indígenas. Eu diria que nós temos dezenas como elas, e que a pauta do debate ético ele não pode ser um debate religioso. Ele tem que ser um debate sobre como são as fronteiras do conhecimento. Agora vamos falar um pouco de pesquisa em escola, né, com criança, né? Essa pesquisa pedagógica, né? Como é que diferenciar para os pais, né, saber se o aluno ele está numa rotina de aula ou está passando por uma pesquisa pedagógica daquele professor? Como é que os pais podem se proteger? Como é que a criança pode se proteger? Olha, os dispositivos que nós temos disponíveis no sistema, se eles forem corretamente utilizados, eles tanto protegem a criança, quanto as professoras, que muitas vezes também são sujeitos de pesquisa, sim, claro, quanto as famílias. Nós temos desde os termos de consentimento, as apresentações formais da pesquisa, quanto os termos de assentimento, ou seja, as crianças assinariam o seu próprio termo em uma linguagem adequada de que estariam participando de uma pesquisa. Eu diria que nosso maior problema hoje no comitê não é sobre como informar as famílias, mas, na verdade, é como garantir que esse sistema de proteção não imponha vieses ao pesquisador. Eu vou dar um exemplo a vocês. Recentemente, nós recebemos um pedido de uma pesquisa da qual o pesquisador queria entrevistar as estudantes e os estudantes antes de realizar prova para saber como o estresse poderia ser determinante para o sucesso em uma prova. Eram 3.000 estudantes, eles iam cobrir a escola inteira, eles iam apenas fazer 2 perguntas. A primeira reação do comitê era dizer: precisamos de 3.000 termos de assentimento, 3.000 termos de consentimento livre e esclarecido da família. Um dos membros do comitê levantou a mão e disse: veja bem, nós podemos introduzir um bias que nunca vamos responder a pergunta que é absolutamente importante, acho que concordamos, em que medida o estresse altera o sucesso de uma prova. Risco é muito pequeno. Eram 2 perguntas. Era o quanto ele tinha estudado na véspera e qual era a participação dos pais. Quando o pesquisador lançava o convite às famílias, as famílias que primeiro respondiam sim à participação eram aquelas que os seus filhos sofriam com estresse. Ou seja, condicionar uma pesquisa dessa, de baixíssimo risco, a que todas as famílias respondessem afirmativamente, nós poderíamos introduzir um viés no estudo que ia invalidar os dados. Apenas famílias cujos filhos experimentavam o estresse eram aquelas que respondiam. Mas aí também tem as considerações do ECA, né? Que também tem... As considerações do ECA, isso aí já é um marco legal, certo? Diga-me. Então, é isso que eu estou te falando. Além de todas as regras, né? Dos CEPs, né? Da Resolução 96, ainda tem o ECA, né? Sim, mas em que o ECA proibiria o envolvimento de uma pesquisa com... Não nesse caso, mas também tem que ser levado em consideração, mas sempre como no Estatuto do Idoso, como no Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, como na Convenção de Deficiência, como em estudos sobre violência, Lei Maria da Penha. Claro. O tempo inteiro nós estamos envolvidos com isso. E pesquisas, por exemplo, sobre abuso infantil em escolas envolvendo crianças, exigem um posicionamento do pesquisador de imediatamente informar as autoridades competentes em um caso de abuso não notificado. Claro. Sem dúvida. E você, a área de ciências humanas e sociais, ela também trabalha com documentos públicos, né? Você acha que essa pesquisa também deve ser levada para os CEPs? Esse é um dos pontos, neste momento, que mais me interessa e que mais eu tenho me debatido com o próprio modelo, não do que a resolução diz, mas os comitês vêm fazendo. Imagine uma pesquisa com mídia. Eu tenho que submeter a um CEP? Vou fazer análise de matérias de jornais. Eu tenho que ter TCLE dos sujeitos que estão lá? A abertura dos arquivos da ditadura, eu vou ter que ter TCLE do torturador? Entenda? Uma coisa é revisão ética, talvez submeter o projeto para que outras pessoas me ajudem a pensar, uma fase de divulgação dos dados. Mas esse modelo de termos de consentimento livre e esclarecido, processos criminais, eu conduzo uma pesquisa de processos criminais de mulheres mortas, mulheres que foram mortas de violência. Eu tenho que pedir TCLE ao agressor? E um documento que é criminal e público, do qual eu quero saber como o Estado usa o castigo contra os indivíduos, isso tem que ser público e de livre acesso.
Então, uma coisa que talvez eu possa submeter os projetos são a revisão ética sobre não constranger os indivíduos, como garantir anonimato, caso caiba. Mas outra coisa é TCLE. A minha maior resistência a esse modelo é que as pessoas entendem que, inclusive, uma pesquisa em arquivo sobre o arquivo da história do Brasil na ditadura, eu tenho que pedir ao coronel ditador a sua autorização para citá-lo em uma pesquisa. Isso me parece um absurdo sem tamanho. Parece que é uma eterna luta, né, de você andar com a pesquisa e ao mesmo tempo você fica atravancada, né, porque são tantas regras, né? Mas veja, uma coisa é revisão ética para nós termos as melhores práticas, outra é o medo. Outra é usar isso como um instrumento de poder. Nós não podemos partir da presunção de que os cientistas são seres abomináveis e que querem uma dominação. É o contrário, nós temos milhares de cientistas no Brasil que jamais se comportaram de maneiras equivocadas. Mas por que isso acontece? Você acha que é intencional? Aí eu vou te dar explicações que são quase que hipotéticas, tá certo? Eu não tenho nenhuma grande evidência sobre isso. Na sua opinião, né? Uma, eu diria que esse imaginário do medo é muito forte no campo da ética em pesquisa. A história do nazismo, a história de toda a opressão, de testes. Né? Então, isso passa a fazer parte de um imaginário compartilhado. Nós temos que ser os guardiões das boas práticas. Isso, por um lado, é bom. Mas tem um outro, que todas as instâncias, elas se transformam em instâncias de poder e esquece-se que ética não é polícia. Nós não estamos ali para perseguir os pesquisadores. Nós estamos ali para pensar junto com eles. Algo de interesse público que é o conhecimento. Então, nós estamos ao lado dos pesquisadores e jamais contra eles. E isso só vai mudar quando dentro dos CEPs nós tivermos verdadeiramente pesquisadores revisando a pesquisa. Porque eles vão entender os seus desafios e complexidades e, juntos com o pesquisador, propor soluções. E você acha que isso acontece só no Brasil? Como é que funciona na América Latina e no mundo? Pesquisa em ciências humanas e sociais em quase nenhum país, ela vai a comitês de ética como vai no Brasil. Então, isso é uma característica do modelo brasileiro, talvez uma característica desse sentimento de controle que nós temos que ter continuamente em torno do cientista. Então, uma das formas com que eu faço pesquisa é em documentário, né? Eu sou documentarista. Então, quando eu tenho que me apresentar como documentarista, os meus filmes não precisam ir a um comitê. Quando eu digo que estou fazendo filme etnográfico, eu tenho que ir a um comitê. Entenda? É muito sempre driblando, achando uma forma de driblar. Né? É muito tênue. E aonde está a restrição à liberdade de expressão? Eu não estou dizendo que nós devemos garantir a proteção. Mas é tênue. Eu não posso ir a um comitê e dizer que eu vou garantir o anonimato dos meus sujeitos. Eu vou mostrá-lo numa tela. Isso é parte da força da história. E você acha que, por conta disso, muitos pesquisadores acabam fazendo pesquisas no exterior, deixando de fazer no Brasil? Muitos pesquisadores hoje no Brasil, eles estão encontrando atalhos às suas pesquisas para não ter que passar pelos comitês dos quais eles imaginam que não vão entender, que não vão compreender a sua pesquisa. Então você considera agora que é uma chance, uma oportunidade essa revisão 196 para mudar essas lacunas? É absolutamente importante, mas também que os pesquisadores participem do processo de discussão pública. Como é que é essa participação, né? Ela é uma consulta pública, ela está aberta a ouvir a comunidade de pesquisadores. Agora, os pesquisadores têm que ativamente participar. Aquilo que cotidianamente eles se queixam no comitê, eles têm que ir agora escrever e dizer, contar os seus relatos de experiência e dar sugestões de melhoramento. Ou mesmo de dizer que o sistema não serve. A minha opinião é que o sistema serve. Ele só precisa ser mais sensível a nós. É isso que eu ia te falar. É importante frisar, né? Que a resolução 96 é importante, né? Muito. Nós criamos um sistema de cultura da revisão ética, eu diria talvez sem igual no mundo, na verdade do qual eu também me orgulho, a tal ponto que a nossa iniciativa de criar um comitê especializado é para provocar o debate dentro do sistema, jamais foi funcionar fora do sistema. Eu faço questão que todos os meus alunos submetam os seus projetos. Agora, é importante que o sistema seja sensível e permanentemente em revisão para acompanhar o avanço da pesquisa. Débora, obrigado pela sua participação no nosso programa. Acho que foi importante para a gente saber essa diferença, né, da pesquisa em biomédica e da pesquisa nas áreas de humanas e sociais. Muito obrigado. O prazer foi meu. O Sala de Convidados e Entrevistas está chegando ao fim. Eu vejo você no próximo programa. Até lá.